Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Estamos aí reunidos para mais um culto online. Estamos no nosso penúltimo culto do mês da família. O mês de maio voou, né? Foi muito rápido. E nós até imaginávamos que voltaríamos ao culto presencial ainda nesse mês de maio, mas infelizmente não foi possível, né? Tudo indica que nós retornaremos aí no mês de junho ou no máximo no mês de julho, mas neste mês de maio certamente não será. Mas estamos caminhando nesse tema tão importante para nós, que é o tema famílias, né? O tema que realmente mexe com a gente. E eu quero conversar com os irmãos um pouquinho na noite de hoje, lá em Provérbios, no capítulo de número 27, no versículo de número 18, palavras de sabedoria, né? Provérbios de Salomão, e diz assim: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir para Deus estar ministrando aos nossos corações nessa noite. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela palavra que está diante de nós, ó Pai. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, para que essa palavra, ó Pai, ela não volte vazia, mas que essa palavra ela seja uma semente lançada e que produza raízes e frutos em nós. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que cada um tem tido aqui para estar ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, né? A você que está assistindo de manhã, um bom dia. A você que está assistindo de tarde, boa tarde. A você que está assistindo de noite, boa noite. Nós já falamos boa noite pelo nosso costume, né? O culto ele é postado à noite, mas eu não sei necessariamente o horário que você está cultuando. Mas nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, eu quero falar um pouquinho com você, né? No dia de hoje. Eu quero falar com você um pouquinho sobre cuide do que Deus te dá. Essa palavra é uma palavra de cuidado, não é uma palavra sobre cuidado. E, meus irmãos, esse texto ele nos ensina algo extraordinário sobre o cuidado. É fato, e você sabe muito bem, que Deus ele te dá muitas coisas nessa vida. Deus ele coloca muitas coisas na sua tutela. Deus ele coloca muitas coisas em suas mãos para que você exerça a mordomia, né? Como a teologia nos fala, não é? Existe a doutrina da mordomia cristã, que é o cuidado com tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Deus ele espera que você exerça mordomia com suas finanças, que você exerça mordomia com os seus bens materiais, que você exerça mordomia com os seus dons e talentos, que você cuide deles e invista neles. Enfim, Deus ele espera que você cuide daquilo que ele te dá. E Deus ele nos dá, entre tantas coisas, aquilo que nós mais estamos estudando nesse mês. Ele te dá família, né? Ele te dá pessoas que te amam, pessoas para você amar, pessoas com as quais nós nos relacionamos e cuidamos, né, mutuamente. Nós cuidamos delas, elas cuidam de nós. Deus ele nos dá um lugar para morar, né? Eu acredito que você que está ouvindo essa palavra pela internet, você está ouvindo essa palavra em uma casa, né? Não há entre nós alguém morando na rua, graças a Deus por isso. Deus ele nos dá também, meus irmãos, amigos, né? A palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos, há amigos que se tornam verdadeiras famílias, são verdadeiros familiares nossos. Deus ele nos dá a natureza, né? Para nós cuidarmos, para nos beneficiarmos dela. Deus nos dá a igreja para nós cuidarmos dela. E quanta falta a igreja tem nos feito nesses dias. E nós ficamos até um pouco saudosos, né? Um pouco não muito saudosos por tanto tempo, 2 meses distantes, né, da igreja.
Deus nos dá pastores, né, para nós cuidarmos. Os pastores cuidam de nós e nós cuidamos dos pastores. Eu quero fazer uma observação, né, nessa palavra. Sei que já passou aí 2 semanas, mas eu quero agradecer, né, o carinho dos irmãos. À altura do meu aniversário, as mensagens já estavam gravadas, então eu não tive a oportunidade de agradecer a cada um de vocês, né, que se envolveram aí em várias surpresas, né, no meu aniversário, desde a parte da manhã, depois à tarde também. E, meus irmãos, eu amei a atitude dos irmãos de cuidado, de zelo. Eu acho que eu estava precisando mesmo de algo assim e foi algo que me fez muito bem. Saindo um pouquinho aqui da imagem, né? Quero fazer um destaque, né, para o presente que os irmãos me deram, esse caderninho com várias mensagens de carinho, de cuidado, e isso foi muito bacana, foi algo muito legal, algo que tocou muito o meu coração, né? E Deus, ele nos entrega pastores para cuidar de nós e nós também cuidamos deles, e eu agradeço a vocês, obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos. Deus nos dá empregos, né? Nessa época de pandemia nós estamos aí preocupados com os nossos trabalhos, né? Com os nossos empregos, as nossas fontes de renda, e precisamos cuidar dos nossos empregos. Deus nos dá chefes e tantas coisas, né? E nós precisamos cuidar com mordomia de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E eu poderia ficar aqui a noite inteira, ou à tarde ou amanhã, dependendo do horário que você está cultuando, falando sobre tudo que Deus nos dá, e talvez essa lista ela não acabaria, porque Deus nos dá muita coisa, muita coisa. Meus irmãos, sinceramente, em meio a tantas coisas boas que Deus nos dá, surge uma pergunta muito simples: será que nós temos cuidado de tudo aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos cuidado com mordomia, com zelo de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? E nesse mês de maio eu faço um parênteses, né? Principalmente das nossas famílias. Nós temos cuidado das nossas famílias. E eu me lembro que certa vez, já faz alguns anos, um carro, ele estragou exatamente em frente à minha casa, né, quando eu ainda morava com os meus pais, e no momento eu pensei, eu olhei da janela, eu gosto, né, de arrumar coisas, e eu lembro que eu pensei em descer e ir ajudar aquele motorista a tentar arrumar o carro dele, ou pelo menos empurrar o carro, para ver se a gente fazia aquele carro funcionar. Mas quando eu vi o que aquele camarada fez, sinceramente, eu desisti de ajudar. Ele desceu do carro e começou a chutar o carro, chutava e chutava a frente do carro, chutava a porta do carro, com muita raiva do carro, como se o carro tivesse culpa, né, de estar com defeito. O cara estava descontrolado, ele deu chute para tudo que é lado. E naquele momento eu pensei, puxa, é assim que se trata algo que Deus te deu, né? Será que ele deveria tratar dessa forma algo que Deus deu a ele? Será que chutar o pobre do carro iria adiantar alguma coisa? E eu creio que não, talvez pudesse até danificar mais, né? Mas aí naquele momento eu fiquei com raiva, né? O pastor também fica com raiva. E eu não desci para ajudar. Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós tratamos mal aquilo que Deus nos dá? E também, infelizmente, as nossas famílias. E olha que eu não estou falando de coisas, não, eu estou falando de pessoas. Muitas vezes nós tratamos mal pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos abençoar e para nós as abençoarmos. E eu não sei se vocês sabiam disso, né? Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, é isso mesmo. Ele cruza as nossas vidas. Eu costumo falar isso nos aniversários, né? Provavelmente, se eu tiver oportunidade de falar no seu aniversário, eu já devo ter falado disso. Porque eu repito muito, né? Que Deus, ele cruza as nossas vidas. Essa é uma palavra que impactou muito meu coração quando eu li o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, né? E eu entendi isso muito claramente. Ninguém passa na nossa vida acidentalmente, mas Deus cruza as nossas vidas. E nós
precisamos cuidar, né, uns dos outros mutuamente. E Deus, quando dá filhos para alguém, falando de família, né, Ele dá esses filhos esperando que os pais cuidem de seus filhos. Se tem uma coisa que me indigna, meus irmãos, são pais que não cuidam dos seus filhos. Eu tenho estado muito mais envolvido com essa situação, né, casado com a Liz, e a Liz dirigindo uma escola grande, né, 400 e poucos alunos, e vira e mexe nós vemos alguma coisa nessa área, né, de pais que não cuidam dos seus filhos. Até mesmo busquei uma formação dentro disso, né, na minha área, que é o direito, dentro de uma pós em legislação educacional, porque eu acho que é muito forte, muito estúpido, muito bruto, quando um pai ou uma mãe não cuida do próprio filho. É uma missão do pai e da mãe cuidar do seu filho. E mais pra frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando Deus dá filhos para alguém, é para que esse alguém exerça cuidado para com o seu filho. De igual modo também Deus ele espera que ao crescer, presta atenção nisso, filhos, que vocês cuidem bem dos seus pais. Nós precisamos cuidar bem dos nossos velhinhos, ou como eu gosto de brincar com meu pai e com a minha mãe, dos nossos idosos, né? Mas nós precisamos cuidar dos nossos pais, assim como os nossos pais e mães, né, sempre cuidaram de nós. Mas muitas vezes isso não acontece, e a premissa é dos dois lados: pais que não cuidam dos filhos, filhos que não cuidam dos pais. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 13 que os líderes também são levantados pelo Senhor. Então, quando alguém, por exemplo, cuida, não é, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, são nossos primeiros líderes, né? Quando nós estudamos a antropologia, nós vemos ali a base da família nuclear, né? O pai e a mãe, e nós vemos até mesmo os patronos, né? O avô, a avó, são nossas autoridades, são nossas primeiras autoridades. E nós precisamos cuidar das nossas autoridades. Falamos tanto, né? Puxamos principalmente aquele que é do púlpito, que normalmente é o pastor. Puxa, quando usa Romanos 13, fala do pastor, do líder, né? Nós temos que cuidar da nossa liderança, né? Como eu falei agora há pouquinho, que fiquei feliz com o cuidado de vocês no meu aniversário. Mas antes disso, nós precisamos cuidar dos nossos líderes que Deus colocou sobre nós na nossa casa, que é o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. E de igual modo, meus irmãos, Deus ele espera também que nós cuidemos dos nossos subordinados. E aí são os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos. E eu falei neto, foi estranho para mim falar isso, né? Eu sou careca, mas eu sou novo. E eu acho que eu tô longe demais, né, de ter um neto. Mas nós precisamos cuidar dos nossos descendentes. Na maioria das vezes, meus irmãos, isso não acontece. E o texto que nós lemos hoje, em Provérbios 27:18, diz: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Esse texto, ele é um texto que está falando de cuidado. Metaforicamente, está falando aqui de figueira, está falando aqui de senhor, né, de líder, mas ele fala de cuidado, de mordomia. A intenção desse texto é nos ensinar a importância do cuidado. E nesse mês de maio, agora que nós estamos acabando principalmente, eu quero refletir muito com vocês sobre isso. Precisamos cuidar das nossas famílias. E na verdade esse texto ele é um jogo de palavras. A figueira ela simboliza as coisas que Deus nos dá nessa vida. E os nossos senhores simbolizam as pessoas que Deus nos dá nessa vida. Isso é muito importante. Eu não sei se você conseguiu enxergar isso no texto, mas esse texto nos ensina a cuidarmos de tudo, coisas e pessoas que Deus coloca em nossa vida. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu era menor, eu tinha aí uns 15 anos, eu tinha um amigo, não, eu tenho, né? Porque nós mantemos bastante contato até hoje, apesar dele ter ido embora para outra cidade. Mas eu tenho um amigo,
E uma vez eu emprestei para ele uma pulseira de relógio, né? Ele tinha um relógio muito bonito, um relógio de marca, mas não tinha pulseira. E eu, por outro lado, eu tinha pulseira, mas eu não tinha o relógio. E aí eu emprestei a pulseira para ele poder usar com o relógio dele. E eu lembro que uma vez a gente ia jogar bola na rua e tal, e ele indo para minha casa, ele foi assaltado. E por incrível que pareça, na hora que os ladrões viram o relógio, né, eles foram pegar o relógio, por incrível que pareça, ele teve a coragem, ou não sei se é a cara de pau ou a coragem, de falar com os camaradas assim: poxa, a pulseira desse relógio não é minha. A pulseira desse relógio é do meu amigo, deixa eu tirar a pulseira. E lógico que ele tomou uma coronhada na costela que doeu muito. E os camaradas pegaram o relógio com a pulseira e tudo e foram embora. Mas o que eu quero dizer para você nessa história, que essa história me ensinou, que eu nunca mais esqueci, é que nós precisamos cuidar daquilo que está em nosso cuidado e que não é nosso. Ele teve esse cuidado, né, de se preocupar com uma pulseira que não era dele, e lógico que não deveria ter feito isso por ser um assalto, mas ele estava cuidando de algo que ele sabia que estava com ele, mas que não era dele. Então, quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos reconhecendo diante de Deus que ela está conosco, Deus deixou conosco, mas ela não é nossa, porque as pessoas pertencem a Deus. E se a nossa família está conosco e ela pertence a Deus, se os nossos bens também estão conosco, mas tudo que está em nossa posse pertence a Deus, nós precisamos cuidar 10 vezes mais, porque nós sabemos quem é o dono das coisas que estão em nosso cuidado. E se todos nós tivéssemos a mesma atitude desse meu amigo, né, cuidando com a própria vida daquilo que está em nossas mãos, mas que não nos pertence, eu acredito que as coisas seriam muito melhores, né? Já pensou? Pensa comigo, vem cá. Já pensou os maridos sendo cuidados por suas esposas dessa maneira, né? Com a própria vida? Agora pensa o contrário. Você já pensou as esposas sendo cuidadas pelos maridos dessa maneira, com a própria vida? Porque os maridos reconhecem que as esposas que estão com eles pertencem a Deus, e as esposas reconhecem que os maridos que estão com elas pertencem a Deus. Meus irmãos, as coisas seriam muito diferentes se nós cuidássemos da igreja com a nossa própria vida, entendendo que a igreja, e aí eu estou falando da instituição mesmo, ela está à nossa disposição, mas ela não é nossa. Ela é uma organização que pertence a Deus e que nós devemos cuidar dela com a própria vida. Naquele momento, aquele amigo meu colocou a própria vida dele em risco por causa de uma pulseirinha de relógio. E como nós também precisamos, meus irmãos, cuidar daquilo que Deus coloca à nossa disposição com a nossa própria vida. Provérbios 27:18: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Cuide das coisas e cuide das pessoas que Deus tem colocado em sua vida. Percebam, meus irmãos, que há duas promessas de Deus para a sua vida no texto que nós lemos. Primeiro, o que cuida da figueira come dos seus frutos. Está falando dos objetos. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. Aquele que cuida das pessoas será honrado pelo Senhor. Traduzindo, aqueles que cuidam daquilo que Deus nos dá serão tremendamente abençoados pelo dono de todas as coisas, que é o nosso Deus, e isso é promessa do Senhor. E muitos dizem nesse tempo que não aguentam mais ficar dentro das próprias casas, porque sempre que chegam em casa
só tem briga. Há aqueles que dizem que seu trabalho é um inferno, que vão pedir demissão. Há aqueles que dizem que seus filhos são muito rebeldes e que nem gostariam de ter tido filhos. Se pudessem, voltariam no tempo porque não aguentam mais. E é muito comum vermos esses tipos de comentário, mas será que nós temos cuidado da maneira correta daquilo que Deus coloca em nossas mãos? Reclamar das famílias é fácil, mas dar atenção nem sempre é fácil. Há aqueles que só sabem reclamar, mas que fazem as esposas de escravas. Aqueles que nunca dão uma palavra de gratidão, que nunca dão um elogio. Cuidar exige tudo isso. Cuidar exige atenção, cuidar exige amor, cuidar exige zelo, cuidar exige tempo. Tudo isso. E o mesmo serve para o trabalho ou para qualquer outra coisa que Deus coloca em nossas mãos para nós cuidarmos. Às vezes as crianças veem um bichinho e cismam que querem ter um bichinho, né? Se você é pai e mãe, já tem uma criança maior, você sabe que é assim que as coisas funcionam, né? Vocês já devem ter visto isso. Eles veem um cachorrinho e querem um cachorrinho de todo jeito. Vem uma tartaruga, querem uma tartaruga de todo jeito. Vem um gato, querem um gato de todo jeito. E começam com a pirraça até ganhar o bicho. E meus irmãos, na maioria das vezes que isso acontece, os pais costumam fazer o quê? Costumam não querer dar o bichinho. E será que isso acontece porque os pais são ruins? É claro que não. Claro que não. Quando um pai ou uma mãe não quer dar o bichinho para uma criança, é exatamente porque eles sabem que a criança não terá condições de cuidar daquele bichinho, ou seja, ainda não está preparada, não tem maturidade suficiente para cuidar daquele bichinho da maneira correta. E dependendo da idade da criança, ela vai abraçar o bichinho de uma maneira tão forte que vai pulverizar o bichinho. Crianças, na maioria das vezes, não sabem cuidar de bichinhos. E os pais sabem muito bem disso. Ou às vezes os pais têm medo de que sobre para eles cuidar dos bichinhos. Agora imagine, meus irmãos, nesse mundo que nós vivemos, que algumas vezes nós somos como crianças. Algumas vezes nós não sabemos cuidar daquilo que Deus nos dá e Deus sabe disso. Então pensa comigo, talvez até mesmo por isso, muitas vezes Deus não nos dá algumas coisas que nós tanto pedimos, porque Ele, como Pai, Ele sabe que Ele vai nos dar e nós não vamos cuidar da maneira como deveríamos. Pense nisso. Vem cá, vou abrir um parênteses aqui pra gente, não é? Eu acho que ela não tá vendo, ou melhor, ela tá vendo. Mas essa é a chantagem emocional que a Lissane, minha esposa, usa comigo quando eu não lavo o carro. Ela quer me convencer a lavar o carro. E aí ela diz assim, olha, Deus não vai te dar outro desse jeito. Porque Ele te dá, você não lava aquele que Ele te deu. Não deixa ela saber que eu tô contando isso pra vocês, hein? Mas é verdade. Às vezes Deus, Ele pode talvez não estar nos dando algumas coisas, porque como o pai que não dá um bichinho para a criança porque sabe que a criança não vai saber cuidar, Ele está vendo que nós não estamos cuidando daquilo que Ele já nos deu. Precisamos ser bons mordomos de Cristo. Mas mesmo assim, né, a bem da verdade, Deus ele continua nos dando muitas coisas, muitas coisas. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus nos dá muitas coisas e nós precisamos cuidar. Deus é absurdamente maravilhoso conosco. Deus ele nos abençoa
sobremaneira e nós precisamos saber corresponder esse amor do Senhor. Eu seria até capaz, meus irmãos, de dizer nessa noite, ou nessa tarde ou manhã, que quando Deus ele nos dá alguma coisa e nós não cuidamos bem dessa coisa, nós estamos cometendo pecado. Ah, pastor, mas isso é uma heresia, isso não está na Bíblia. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todo mundo sabe que deve cuidar bem daquilo que Deus coloca em suas mãos, principalmente da sua família. E quando nós não cuidamos bem da nossa família, quando nós não cuidamos bem daqueles que nós deveríamos cuidar, que é a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso irmão, nós estamos sim cometendo pecado diante do Senhor, porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós não somos como os animais, nós não vivemos por instinto, nós temos sabedoria. Obviamente, meus irmãos, que sabemos disso. E quando nós não cuidamos, então, estamos em pecado. Então, meus irmãos, será que há algo ou alguém pelo qual nós poderíamos estar dedicando mais cuidado? E esse mês de maio é o momento para nós pararmos e refletirmos sobre isso. Será que nós não deveríamos estar dedicando mais cuidado à nossa família? Será que está bom do jeito que está? Ou será que nós poderíamos cuidar melhor da nossa família? Melhor ofertando mais tempo de qualidade, melhor em demonstrações de carinho, melhor no modo como nós temos nos tratado, melhor na maneira como nós temos usado as palavras dentro de casa, melhor nas demonstrações de gratidão, melhor de inúmeras maneiras. Faça para você mesmo essa pergunta e tente respondê-la com sinceridade. Com sinceridade. Esse é com certeza, meus irmãos, um assunto espiritual muito relevante, muito importante para quem deseja manter uma boa comunhão com Deus. Não sei se você já ouviu falar a história do vestido azul. Eu não me lembro se foi o pastor Yuri que me contou essa história. Eu não lembro se foi algum dos irmãos que me contaram. Mas a história do vestido azul, já ouviu essa história? Diz, meus irmãos, que havia um bairro muito pobre em uma cidade muito distante, onde morava uma garotinha. E essa garotinha, ela era muito bonita e ela frequentava a escola local, e a sua mãe, ela não tinha muito cuidado com a sua filha. A sua mãe não cuidava muito bem dessa garotinha, e a criança quase sempre ia para a escola suja, ia para a escola com cabelo bagunçado, ia para a escola com roupas muito velhas, maltratadas. E um professor ficou penalizado olhando a situação daquela garotinha, e ele ficou pensando assim: poxa, como que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal cuidada? E aí aquele professor, ele juntou aquele dinheirinho dele contado do seu salário, e embora com dificuldade, ele resolveu comprar um vestido novo para aquela sua aluna, para aquela menininha. E ele comprou um vestido azul. E a menininha ficou linda com o vestido azul. Ficou muito bonitinha com aquele vestido azul. E aquele vestido azul era para ela ir para a escola com aquele vestido azul. E quando a mãe, ela viu a filha naquele lindo vestido azul, a mãe olhou a menina chegar em casa com aquele vestido azul e viu que a menina estava tão bonita. Ela sentiu que era lamentável que a filha, vestindo aquela roupa nova, fosse tão suja para a escola. Então ela passou a dar banho na menina todos os dias, a arrumar o cabelinho dela todos os dias. Passou a cortar a unha da menina todos os dias. E quando acabou a semana,
A menina passou uma semana inteira, né, limpinha, cheirosinha, com vestido bonito. O pai olhou e pensou e disse: mulher, você não acha uma vergonha que a nossa filha, sendo tão bonita e agora tão arrumada, tão limpinha, more num lugar como esse, caindo aos pedaços? Que tal se a gente der uma ajeitada nessa casa e nas horas vagas eu vou pintar as paredes, eu vou consertar a cerca, eu vou plantar um jardim? E logo o tempo passou, meus irmãos, e a casa dessa família se destacava na rua, se destacava naquela pequena vila como uma ou a casa mais bonita. A beleza das flores que enchiam o jardim, o cuidado com todos os detalhes, a cerca pintadinha de branco, tão bonitinha. E os vizinhos começaram a ficar um pouco envergonhados, porque eles olhavam para suas próprias casas e as viam um pouco largadas, enquanto aquela família estava com a casa tão bonita. E eles resolveram também arrumar as suas casas, e todo mundo começou a plantar flores, e a fazer cada um o seu jardim, e a pintar as suas cerquinhas, as suas casas. Logo as casas estavam todas coloridas, e começaram a usar a criatividade, plantaram árvores, e em pouco tempo o bairro todo estava transformado. E um homem que acompanhava, meus irmãos, os esforços, a luta daquela gente, pensou que eles mereciam um auxílio das autoridades. Aquele homem era influente e ele foi ao encontro do prefeito, expôs algumas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar melhoramentos naquele bairro. E logo a rua de lama foi substituída por uma calçada de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados. O bairro ganhou ares de cidadania, começou a ficar muito bonito. E vendo aquele bairro tão bonito e tão bem cuidado, quem poderia imaginar que tudo começou com um vestido azul? Na verdade, meus irmãos, eu iria além disso. Eu acho que as coisas não começaram com um vestido azul, mas as coisas começaram com um gesto de cuidado, de carinho daquele professor. Um simples gesto de cuidado, de carinho, gerou um efeito dominó que transformou tudo à volta daquela menina. Aquele professor cuidou com carinho da sua aluna, e aquele cuidado se transformou em bênção para todos. Provérbios 27:18 diz: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Cuide daquilo que Deus te dá. Cuide daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, ao seu alcance, e você verá bênçãos do Senhor sendo abundantemente derramadas sobre a sua vida. Amém? Amém. Ouça esse louvor agora. Vamos, nesse momento em espírito de oração, meditar nesse louvor, e daqui a pouco nós voltamos para a oração e consideração final desse culto de hoje. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas
Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, mas viver surpreso quando Deus já fez. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela palavra que vem ao encontro do nosso coração, pelo despertamento que o Senhor tem nos trazido, ó Pai, nesse dia. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando aos nossos corações, se porventura nós temos entendido, ó Pai, nessa palavra, que nós não temos cuidado daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, como nós deveríamos cuidar. Sejam dos bens, sejam das pessoas, mas principalmente das nossas famílias. Nos ensina a cuidar, ó Pai, daqueles que o Senhor nos deu. Nos ensina a cuidar dos nossos pais, nos ensina a cuidar dos nossos avós, nos ensina a cuidar dos nossos filhos, nos ensina a cuidar, ó Pai, dos nossos sogros e sogras, nos ensina a cuidar, ó Pai, dos nossos cunhados, nos ensina a cuidar dos nossos primos e tias, nos ensina a cuidar, ó Pai, dos nossos netos e netas, nos ensina a cuidar dos nossos filhos e irmãos. Ó Pai, que nós possamos aprender a cuidar dos nossos familiares, porque é para isso que o Senhor tem cruzado as nossas vidas. A propósito do Senhor em sermos família. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é feito por acaso, ó Pai, e muito obrigado. Agradecemos a Ti por esse propósito maravilhoso, pelas pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado em nossa vida, até mesmo, ó Pai, os amigos que muitas vezes se tornam nossa própria família. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja te abençoando nesse dia tão especial, né, nessa palavra, que ela toque o seu coração. E nós seguimos, né, nos nossos encontros. Ainda vamos nos encontrando por aqui ainda por um tempo no nosso canal. Nos encontramos todos os dias no Momento da Palavra. Nos encontramos aos domingos pela manhã na nossa Escola Bíblica Dominical com o Pastor Yuri. Nos encontramos à noite no culto de celebração e quartas-feiras comigo, né, na ministração. E nas segundas-feiras com o nosso Momento Teológico. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.